pessoal, meu nome é Sofia Teodoro, sou mestre em História e atualmente faço parte do grupo de escritos sobre os novos mundos, vinculada à Unesp, onde eu também realizo minha pesquisa de doutorado. Hoje, a convite do projeto Pontos para o Passado, venho mostrar um pouco do nosso ofício de historiador e divulgar uma documentação que trabalhei no mestrado, mas que ainda envolve muitas reflexões realizadas nessa fase do doutorado. Esse documento tem o título de Observações sobre as principais causas da decadência dos portugueses na Ásia, escritas por Diogo do Couto em forma de diálogo, com o título de Soldado Prático ou simplesmente Diálogo do Soldado Prático. É uma obra publicada pela Academia de Ciências de Lisboa no ano de 1790, mas que foi pensada e escrita pelo cronista português Diogo do Couto por volta de 1610. Com ela, lançamos uma primeira questão. Como eram debatidos os erros da cultura política no século XVI e XVII? Como letrados, viajantes, religiosos inseriram pautas sobre o bom governo e discutiam a arte de governar? O que isso tem em comum com o declínio do Império Português no Oriente? Essa obra, assim como tantas, é encarada como uma fonte histórica, ou seja, nos ajuda a entender um período, um recorte, o que aqui indica um repertório de más ações realizadas no território português da Índia, principalmente porque demonstra como se dava a atuação de agentes locais e seus percursos naqueles espaços, em um momento de constantes discussões sobre o que era justo ou injusto na governação. Como documento histórico, esse tipo de escrito possibilita observarmos o modo de viver e conviver, de como esses homens interagiam em territórios tão distantes, com culturas tão diferentes e se estabeleciam culturalmente e politicamente. Mas primeiro, quem foi Diogo do Couto? Diogo do Couto nasceu em Lisboa em 1542. Foi um erudito que cresceu em exposição à cultura renascentista. Pertenceu a uma gama de autores conhecidos pelo humanismo católico português. O movimento humanista tinha como principal temática a era dos descobrimentos e utilizava referências da antiguidade clássica e a história moralizante, desejando sempre instruir as lições e dar várias lições para o futuro, memorizar virtudes e feitos. E é essa uma característica importantíssima que envolve todo o teor instrutivo no qual se insere a nossa documentação. Em 1559, Couto viajou para a Índia e se estabeleceu no território de Goa. Lembremos que esse domínio português foi importantíssimo nos diferentes espaços de atuação portuguesa na Ásia. Foi o centro comercial, recebeu instituições e hierarquias similares à de Lisboa, e, por isso, território que muito possibilitou na observação do nosso cronista. Era um ambiente de muito comércio, negociações, produtos, centro do Estado da Índia português. Em 1595, Diogo do Couto recebeu a titulação de guarda-mor e cronista do Reino de Portugal. É importante pensarmos o que era esse estatuto de cronista-mor naquela época. Um cargo essencial na articulação entre as instâncias de poder e tarefa fundamental pela política vindoura. Essa nomeação tinha a responsabilidade de construir a imagem do império e operava em diferentes níveis, seja na criação e divulgação da história e dos feitos da monarquia, ou no âmbito privado, baseado nos espaços de leitura interna de ofícios e funcionários, portando-se como informante do distante poder central. Bom, percebendo a importância desse autor no âmbito da coroa portuguesa, qual a relevância dessa obra enquanto parte da literatura do Oriente? Como Couto realçava sua percepção sobre o declínio do Império nesses espaços? O Diálogo do Soldado Prático tem como conhecida a sua primeira versão, que ela foi escrita em 1570, mas que se perdeu durante uma expedição pela costa africana, sendo descoberta séculos à frente. O manuscrito que conhecemos foi reescrito por Couto por volta de 1610 e se tornou notório entre os seus contemporâneos
por seu teor crítico e severo com as condutas de administradores e chefes portugueses na Índia. Essa segunda versão foi estruturada a partir de um diálogo entre 3 personagens fictícios, estabelecidos no território da Índia portuguesa. Esses personagens, apesar de figurados, indiretamente se relacionavam a membros da hierarquia e da sociedade de sua época. Eles são um soldado experiente, um fidalgo e um despachador. Através da conversa entre esses personagens, Couto vai construindo suas críticas que envolviam muitos agentes coloniais de sua época. Dos pontos tratados, nós podemos realçar a inexperiência das autoridades do além-mar, os excessos cometidos por elas, um profundo processo de beneficiamento individual, desencadeado em diversas instâncias sociais, o desvio das rendas da fazenda real e das carreiras. O soldado experiente do diálogo, e não por acaso um soldado experiente, descreve como esses erros do funcionalismo geravam prejuízos a todos os setores e homens daquela sociedade, inclusive a Deus. A ambição desmedida das autoridades locais, a transformação de soldados em mercadores, a utilização do dinheiro para o bem particular, o desrespeito, a infidelidade ao rei, além de súditos guiados por paixões individuais, marcaram um cenário de revelia e de aproveitamento que infundiram à sociedade a um drama moral e descontrole das coisas do Estado. O cronista, na sua instrução, discute como os vícios sustentados na literatura sagrada foram substituídos do amor ao rei e a Deus para o apego à riqueza e à soberba. A indignação de Couto parte da ideia de como os homens substituíram o heroísmo e as virtudes pela fortuna e as vaidades que ali se faziam. É isso que caracteriza sua presença na literatura humanista, que é instrutiva e é de declínio. Ora, mas o que podem nos contar sobre essa época? O que nos interessa é recordar isso como ponte para o passado. Toda essa discussão, realizada em torno do soldado prático, faz parte de uma série de documentos, desde o século XVI e XVII, que debatiam as vicissitudes que assombravam as governanças no Império do Oriente. Essas formulações tinham como objetivo instruir e reverter, a partir do direcionamento individual, tudo aquilo que corrompia a moral e os costumes que, lembremos, foram difundidos na época moderna como base virtuosas para espelhos de príncipe e os limites da conduta, da moral e do poder político. Não é um documento isolado, mas inserido em um contexto de turbulência da administração portuguesa naqueles espaços e nas maneiras como os teóricos do Estado fundamentavam e tentavam reverter as mazelas e os defeitos morais, recorrendo a referências da tradição cristã, do humanismo cristão, na tentativa de inverter os maus costumes que lá assombravam. Os assuntos tratados entre os personagens de Couto nos ajudam a demarcar como esses homens entendiam o que era o bom e o mau governo, os padrões discursivos a respeito das virtudes e os vícios que por vezes ausentavam e por vezes corrompiam as atuações de governantes. Portanto, é um exemplo de documento que possui informações sobre os aspectos morais que direcionavam a instrução política do século XVI e no século XVII. Para fechar, a literatura de Diogo do Couto é gigantesca e as possibilidades de análise também. Esse foi apenas um exemplo de como é possível abordar esse tipo de documentação. Eu espero ter aguçado a curiosidade de vocês, espero ter feito vocês refletirem sobre algumas coisas. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para mais conversas. Deixo também o link de acesso a essa e outras obras de Couto. Muito obrigada e até uma próxima.